Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de validação, hoje quero apresentar para vocês alguns critérios em relação à robustez do método. Então pessoal, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já comentei com vocês um pouco, pessoal, sobre robustez analítica, né? Ela é avaliada para repetibilidade, ou seja, o mesmo analista faz análise várias vezes ao dia, chamamos de precisão intradia, e em dias diferentes, que é a precisão interdia, para ver quanto isso afeta o resultado final. Por que é feito isso? Porque intradia, ou seja, a mesma análise realizada em momentos diferentes do dia. Isso muda a variaria que você usa, muda o reagente que você usa, muda o teu nível de cansaço para ver se isso afeta o resultado final da análise. A interdia é a mesma coisa, tem mudança de temperatura, então o ideal é fazer hoje, daqui a uns dias fazer de novo, a mesma amostra pelo mesmo procedimento, para ver o quanto isso afeta o resultado final da análise, baseado em que você nunca vai usar os mesmos materiais e os mesmos reagentes para todas as análises. Tudo bem? Já a reprodutibilidade é outra pessoa fazer esse método para ver se chega nos mesmos resultados que você. Tudo bem? Porque outra pessoa vai ter outros critérios analíticos. A maneira de acertar o menisco. Às vezes até a gente mesmo muda a maneira de acertar o menisco. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Então, se eu mudar isso e o resultado ainda é estatisticamente igual ao nível de 95% de confiança, quer dizer que o meu método é robusto. Alguns protocolos pedem até a reprodutibilidade interlaboratorial, ou seja, eu desenvolvi meu método, eu fiz toda a validação, toda a otimização, eu passo esse método pronto para outro laboratório que vai usar outros analistas, outros aparelhos, outros reagentes e ver se consigo o mesmo resultado para aquela amostra. Tudo bem? Também a seletividade. Se meu método consegue fazer uma análise bem seletiva ou não. E a gente faz com análises interferentes. Tudo isso é avaliado na robustez analítica. Tudo bem? Então, eu vou falar um pouco mais agora da seletividade, de interferência e alguns outros métodos para poder fazer a avaliação da robustez. Bom, então, a primeira robustez, pessoal, sempre é a susceptibilidade do método a pequenas alterações que podem ocorrer. Como, por exemplo, o pH. Eu faço uma reação usando um tampão 5. Um tampão qualquer 5. Então, meu meio tem que estar tamponado em 5. Só que eu fiz hoje uma solução tampão, o pH está 5. Daí, amanhã eu vou fazer outra solução tampão, ela está 5,05. Que essa variação é aceitável, que pode variar também na pesagem dos reagentes, no preparo de soluções. Então, deu uma pequena variaçãozinha no pH. O quanto isso interfere no resultado final. Cromatografia líquida, né, HPLC ou HPLC, a composição da fase móvel. Então eu fiz uma fase móvel comum hexano metanol, por exemplo, 70 de hexano, 30 de metanol, desculpa. Só que na hora de fazer a segunda solução, a hora de medir o volume, em vez de pegar precisamente 700 ml de hexano, foi 701. Então isso pode dar uma variaçãozinha pequena na força da fase móvel. Isso afeta muito ou pouco a análise, é o resultado final da análise. Bem, o correto, pessoal, é não afetar. Essas são variações muito pequenas. Então, dentro dos erros pessoais. Então, se o método é muito sensível a isso, então o método não é robusto. Não é um método bom para análise. Tudo bem? Assim como a temperatura de coluna, cromatografia a gás, tem cromatografia líquida que pede aquecimento de coluna. Tem uma variaçãozinha na temperatura, em vez de estar 500 graus, está 505. O quanto isso afeta meu resultado? Não é para ser tão sensível assim. Bem, são variações pequenas. A presença de interferências concomitantes, que eu vou falar para vocês agora, que é o principal. Também impurezas de reagentes. Eu usei um ácido clorídrico da marca A.
Então o resultado ficou bom. Eu peguei o mesmo grau de pureza da marca B, mas os traços de impureza são um pouquinho diferentes. Já deu problema no meu sinal. Isso já caiu ou aumentou demais o meu sinal. Isso também é um método que é pouco robusto, não é o correto. O correto, independente da marca, conseguir o mesmo resultado. Tudo bem, pessoal? Então, consegue entender o que é robustez? Os métodos têm que ser robustos. Essas pequenas alterações que estão presentes no erro, ou pessoal, ou erro instrumental, não pode afetar drasticamente o meu resultado final ao nível de 95% de confiança. Bem, ou qualquer seja o critério que você esteja usando. Ficou claro, pessoal? O que é avaliação de robustez? Os métodos têm que ser robustos. Explicar para vocês, pessoal, concomitantes, o que pelo menos eu entendo como concomitantes. São substâncias que coexistem numa matriz. Bem, vocês já estão naturalmente lá, e não quer dizer que elas vão afetar o meu sinal, mas elas podem causar uma competição por reação. Por exemplo, eu já falei para vocês, foi até tema do meu mestrado, eu determinava arsênio por reação com boro-hidreto, gerando o hidreto de arsênio, que é uma técnica clássica para determinar arsênio via espectrometria atômica. O que acontece? Se minha amostra tivesse selênio, o selênio pode reagir também com o tetraidroborato, né, o boro-hidreto, gerando o hidreto de selênio. Tudo bem, pessoal? Ah, os dois hidretos vão por meu atomizador? Vão, mas daí, se eu estou medindo via ICP, cada um vai emitir, após a atamização, a emissão do arsênio diferente do selênio. Se eu estou fazendo absorção atômica, eu estou usando uma lâmpada de arsênio, no qual o selênio não vai estar absorvendo o mesmo comprimento de onda. Já discuti bastante isso com vocês. Então, isso não vai ser problema. O problema é que os dois estão competindo pelo mesmo reagente. Então, isso pode acabar limitando ele. Tenho que garantir o excesso dele, tenho que avaliar se o excesso dele é adequado. Agora, o ferro 3, pessoal. O ferro 3 não vai gerar hidreto. Só que ele pode também reagir com o tetraidroborato, com o boro-hidreto, que é um redutor forte, e formar ferro 2. Então, ele também vai competir pelo reagente. Isso são concomitantes. Tudo bem, pessoal? Eles podem competir em um dado momento com algum reagente de análise. Então, tem que saber se esse excesso de reagente, normalmente nós vamos manter ele em excesso, é o suficiente para capturar todo o meu analito e ainda os concomitantes. Tudo bem? Já interferente, eles sim vão afetar diretamente o sinal analítico. Ou pode ser positivamente, por exemplo, voltando ao exemplo do meu mestrado. Eu queria que apenas o arsênio 3 reagisse com o tetraidroborato, né, com o boro-hidreto, para formar o hidreto de arsênio, né, o arsano, ou arsina. O que acontece? O arsênio 5 ele pode reagir com o boro-hidreto, que é um redutor forte, acabar formando arsênio 3 e novamente reagir formando hidreto. Isso vai causar um aumento positivo do meu sinal. Como eu comentei no meu mestrado, a ideia era uma condição no qual o arsênio 5 não reagisse com o boro-hidreto. Ou seja, eu consegui uma condição analítica robusta no qual o arsênio 5 não causava essa interferência. Então eu consegui especiar apenas o arsênio 3. Foi específico para o arsênio 3. Para conseguir um sinal com o arsênio 5, eu tinha que acionar um pré-redutor muito mais forte antes da análise. Tudo bem, pessoal? Na dúvida, eu vou deixar aqui o link para a aula de hidretos. Tudo bem? A interferência também pode ser negativa, bem causar uma queda no sinal. Voltando ao meu exemplo, né, o arsênio 3, que vai reagir com o tetraidroborato, com o boro-hidreto, formando o hidreto de arsênio, né, o arsano, ou arsina como mais conhecido. Só que se na minha amostra tiver muito sulfeto, o arsênio 3 tem uma forte interação com o sulfeto para formar o sulfeto de arsênio, que é um sal insolúvel. Tudo bem, pessoal? Isso pode causar uma queda no meu sinal, se estou fazendo em espectrometria atômica, né? Por quê? Agora vai ter competição do boro-hidreto com o sulfeto para reagir com o arsênio 3
para formar ou o hidreto ou o sulfeto. Então isso pode causar uma queda do meu sinal analítico. Tudo bem, pessoal? De novo, pessoal, para entender robustez, você tem que conhecer muito bem o teu sistema, as reações envolvidas e sua amostra. Bem, conhecer também muito bem a química do seu analito. Por quê? Eu estou trazendo a minha experiência, que é em espectrometria atômica, praticamente. Bem, é diferente de espectrometria molecular, pode ser diferente em métodos de separações, em eletroquímica. Bem, de novo, pessoal, eletroquímica e separações não é meu forte, trabalhei muito pouco com separações e quase nada com eletroquímica. O meu conhecimento é bem limitado. Então, pessoal, minha experiência traz mais com atômica. Mas vocês conhecendo bem o método de vocês, o analista de vocês, as reações envolvidas, e também conhecendo as interferências, vocês podem fazer a avaliação de robustez. Tudo bem? E isso vai variar muito com a experiência de cada analista. Então, pessoal, qual uma maneira para fazer a avaliação de robustez pela minha experiência? Tudo bem, pessoal? Lembrando, minha experiência é mais em espectroanalítica, com ênfase em espectrometria atômica, principalmente absorção atômica com chama e CPMS, foi o que eu mais trabalhei na minha pós-graduação. Então, uma vez que você conhece bem o seu sistema, você adiciona pequenas alterações e também os interferentes concomitantes para ver quanto isso afeta o teu resultado. Lembrando, pessoal, são pequenas alterações. Por exemplo, eu trabalhei com um tampão em pH 5. Eu posso fazer 5,05, 4,95, por exemplo, fazer essa variação. Ah, eu quero ver o tampão 10. 10 já é uma variação muito grande, pessoal. Isso já foge da robustez. E isso já volta para a otimização. Isso tem que ser feito na otimização do teu método. Tudo bem? Eu posso avaliar pelo limite de detecção e quantificação. Por exemplo, o limite de detecção do meu método era 0,1 micrograma por litro, passou a ser 1 micrograma por litro. Então, isso afetou bem o limite de detecção. Bem, porque isso é importante, por causa também da faixa de trabalho de concentração que você está usando. É diferente fazer micrograma por litro, miligrama por litro e porcentagem. Os rigores são diferentes. Tudo bem, pessoal? Por isso você conhecer muito bem tudo. Matriz, analito e método. Bem, a técnica que você está utilizando. Também na faixa linear, pessoal. Minha faixa linear vai indo de 1 micrograma por litro até 5 microgramas por litro, ou 10 microgramas por litro. A alteração fez a linearidade ficar entre 10 e 50 microgramas por litro. Isso afetou muito o resultado. Tudo bem. Mas a principal é feita pela exatidão e precisão do método. Por que eu coloquei os dois, pessoal? Porque pode acontecer aquele caso da alteração começar a fazer uma flutuação no sinal muito alta. Depende da técnica que você está utilizando, pessoal. Então você afeta a precisão. Então a tua média, no fim, fica igual à média antiga, mas o desvio padrão, a estimativa do desvio padrão, ou o cálculo do RSD, fica alterado. Então também é muito importante. De novo, pessoal, cada técnica é uma técnica, cada matriz é uma matriz, cada analito é um analito. Por isso você tem que conhecer muito bem tudo isso para propor alterações, para saber o que é significativo ou não. Tudo bem, pessoal? Então, você conhecer muito bem o teu sistema como um todo. Novamente, pessoal, são alterações pequenas. Não posso fazer, fiz uma fase de móvel 70-30, eu vou avaliar a robustez, uma fase de móvel 50-50, por exemplo, de hexano, metanol, em caso de LC. Não, porque isso já entra na parte de otimização, isso não deve ser feito. Eu medi 700 ml de hexano, se eu pegar uma proveta diferente, talvez tenha um erro maior, ou então na hora de medir 700 é 701, que vai alterar um pouco a força. Bem, são pequenas variações, pequenas alterações. Com interferências concomitantes, pessoal, como eu falei, você também conhecendo muito bem o seu sistema, você pode propor até várias faixas de concentração, 1 para 1, 1 para 5, 1 para 10, entre analito e interferente concomitante, para ver quanto isso afeta o sinal. Mas, de novo, você tem que conhecer muito bem todo o sistema, o conjunto todo, amostra, analito, técnica.
Tudo bem? Então depende muito também da tua experiência. Certo, pessoal? Então não tem uma regra geral. E a avaliação, normalmente, pessoal, você define os critérios. Bem, mas normalmente tem teste F, teste T. Tem um amigo meu tinha um software que ele punha os dados, ele até já dava um gráfico de barras com que eu tinha um nome, isso daí eu não lembro como é que é, não é o diagrama de Pareto, mas é um diagrama, eu não lembro agora qual que se usa bastante, que você coloca qual é o teu esperado e vê os fenômenos que ultrapassam ou não o seu esperado. Quais os níveis que você alterou que afetam significativamente o teu método ou não. De verdade, um amigo meu fez, ele me mostrou o software, eu não lembro qual que era, gente, de verdade. Bem, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a robustez. Isso vai variar muito a experiência que vocês têm, com o que vocês estão trabalhando, o nível, de novo, o nível de concentração que vocês estão trabalhando, a legislação que vocês querem atender. Então, pessoal, não adianta ficar colocando exemplos pontuais aqui. Eu mostrei a minha experiência com o arsênio, só que é muito abrangente, não dá para trazer um vídeo só. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula, tenham entendido um pouquinho mais sobre robustez. Bem, dúvidas, pessoal, podem deixar nos comentários ou enviados por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com. A gente pode trocar algumas ideias. Deixa um like no vídeo, pessoal, ajuda bastante o crescimento do canal. Se inscreva no canal também, pessoal. Tô vendo que tem muita visualização de não inscrito. Não custa nada para vocês e me ajuda bastante. Siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Eu interajo mais com vocês no Instagram, né? Eu recebo muitas dúvidas via Instagram, que também pode ser um meio de comunicação entre a gente. Isso tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.